Hoje. E aí, E Gustavo? aí, tudo Tudo jóia? bem? Tudo certo? Beleza. Caramba, achei que a gente não fosse conseguir fazer a live hoje. Ué, mas por quê? Caiu o mundo aqui em Chapecó. Ah, é? Faltou luz, faltou internet. Eu, Jesus, não vamos conseguir fazer hoje, mas deu tudo certo. Que bom. Não me precipitei, quase te mandei uma mensagem. E aí, tudo bem então? Tudo certo. E os negócios aí? Estão melhorando agora? Ah, agora engrenou de novo, né? Porque a última vez que nós nos falamos, eu acho que foi bem ali nos dias iniciais da pandemia, né? Tava Sim, todo mundo sim. apreensivo. É Agora, verdade. Gustavo, você já é de casa, tá? Então vou Ah, fazer um pouquinho diferente. Eu sempre, né, faço aí toda a introdução e tudo mais. Hoje eu já vou pedir aí. Eu tenho certeza que todo mundo já te conhece, mas só para seguir um protocolo, se apresenta aí, conta um pouquinho do Gustavo e depois a gente começa. bom, eu acredito que todo mundo já me conhece, né? Já fiz live anteriormente com você. Acho que foi uma ou duas, não lembro, né? Acho que Acho que umas três já. foi duas ou Duas, três, né? é. Bom, e estou no mercado aí de seguros há algum tempo, né? Meu pai fundou a corretora que hoje a gente cuida, que é a Seguralta, tem mais 52 anos a corretora. Comecei a trabalhar lá muito cedo, com 14 anos. Passei por todas as áreas da corretora, inclusive seguro de vida, né? Eu ficava responsável por fazer as movimentações das carteiras de seguro de vida, isso há sei lá quanto tempo atrás. Atualmente cuido da parte de operações da corretora, né? Então tudo que acontece depois da venda é o que eu cuido. Hoje a gente é muito mais focado nas franquias do que principalmente na corretora, né? Então hoje a nossa tarefa principal é dar esse suporte para os franqueados em todas as áreas, né? E eu cuido dessa operação aí. Hoje são 1.200 franqueados no Brasil, são mais de 400 milhões ano aí de produção. Tem também uma produção bem expressiva aí no seguro de vida, né, que é algo que a gente incentiva bastante o pessoal. E para mim é uma alegria muito grande estar podendo falar com a Antônia, que é especialista em seguro de vida, e está com um curso bem bacana, e o Provida, que Ah, a gente nada. já se falou bastante sobre ele, e eu sou um grande incentivador aí desse projeto, ela sabe disso. Que joia. Obrigada, obrigada mesmo, Gustavo. E agora deixa eu contar, então, né, para o pessoal, por que que a gente chegou aí nesse tema. Gente, assim, eu queria trazer algo super especial aqui para vocês hoje, tá? E eu sei da importância de uma certa habilidade aí o peso que tem ter ela ou desenvolver ela, né, na nossa vida, tanto pessoal quanto profissional. E não ter ela também implica em ter muito mais dificuldade de alcançar o sucesso, tá? E essa habilidade, ela está diretamente relacionada ao esporte. E assim, eu sou completamente apaixonada por esporte, tá, gente? Só que assim, eu contei outro dia na live lá com o Dória e ele duvidou que eu jogava futebol. E eu jogo, tá? Estão vivos os meus primeiros treinadores, professor Rui, professor Enio, lá de Santa Maria. E eu vou postar vídeo aqui para vocês não duvidarem mais de mim. Então eu sei da importância que o esporte tem, né, na construção de vários fatores importantes aí para que a gente tenha êxito na nossa vida de um modo geral. E por isso que eu escolhi esse tema, porque eu, justamente por conhecer, né, e saber o quão ele pode ajudar aí os colegas na construção da carteira, uma vez que entendam, compreendam a importância dele, né? E decidi convidar o Gustavo, né? Nada mais, nada menos que o Iron Man. E assim, Gustavo, eu já vi o teu vídeo, né, lá no YouTube, já assisti tua live contando um pouquinho da tua experiência e quis trazer aqui, né, para minha audiência também, para quem me acompanha, para entender um pouco melhor como funciona, né, a rotina de um atleta, enfim.
E assim, gente, à medida que o Gustavo for contando um pouco, né, dessa experiência dele, a gente vai fazendo a relação com a construção da carteira de seguros de vida e depois a gente vai contar também qual que é aí essa maior habilidade que a gente precisa ter, e não só para venda de seguro de vida, tá? Para venda de qualquer produto dentro de uma corretora ou, enfim, de qualquer ramo de atividade. E então, Gustavo, por favor, conta pra Bom, gente primeiro o que, que é o Iron Man, né? Por favor. antes de falar isso, eu acho que é importante falar o seguinte, gente, eu não sou atleta profissional, eu sou longe de ser um atleta profissional, meus tempos estão longe de ser os melhores tempos, né? A única coisa que eu gosto é de praticar o esporte em si, né? Não só o Ironman, mas todos os esportes ligados ao Ironman. Para quem não sabe, o Ironman é uma prova de triatlon, né? Onde você nada, pedala e corre nessa sequência. A diferença de um triatlon normal, que é o que tem em Olimpíadas, é a distância, né? Então, no Ironman você nada 3,9 km, né? Quase 4 quilômetros, você pedala 180 quilômetros de bike e você corre 42 quilômetros e um quebradinho, né? Então esse é o Ironman, né? Um triatlo de endurance que eu já realizei em 2017, foi quando eu fiz o meu Ironman. Falo muito que não é a prova que eu mais prefiro, eu prefiro o meio Ironman, que é metade dessa distância, porque eu acho que é uma prova um pouco mais dinâmica, e é onde você pode ter um pouco mais de estratégia. Eu acredito que sim, que o Ironman com o tempo você consegue melhorar suas estratégias aí durante a prova. Então é uma prova muito legal para quem gosta de uma prova de desafiar, é uma prova bacana, que leva um tempo para treinar bastante. Eu vou estar contando um pouco sobre a prova, mas principalmente os ensinamentos que uma prova dessa pode trazer na nossa vida, e principalmente falando da nossa vida de negócios e vida empresarial, que eu acredito que tem muita coisa em comum e vocês vão ver que faz sentido tudo isso que eu vou trazer para vocês. Beleza. E Gustavo, me conta uma coisa. Antes de fazer o meio Ironman ou, né, a prova completa, aí você já praticava esporte? Você já? Não, eu praticava esporte assim, né? Jogava bola uma vez por semana, né? O esportista de fim de semana. E eu estava 20 quilos acima do meu peso e fui num médico que é amigo meu e ele falou, cara, você precisa fazer alguma coisa para você perder peso e tem que ser algum esporte aeróbico, porque você está com colesterol alto, tem séries. E ele pedala, esse médico, um amigo meu, falou, cara, por que você não começa a pedalar? E foi daí que começou. Então comecei pedalando, fiz uma prova junto com eles, que é uma prova de ciclismo, e uma prova bem legal, que acontece todo ano no Brasil, chama L'Etape de Tour, que é uma etapa do Tour de France no Brasil, né, para amadores. E fiz essa prova e de lá eu me apaixonei pelo ciclismo e saí de lá determinado a começar a correr, a nadar, né? Então consegui emagrecer bastante, né? Isso já faz 5 anos que eu fiz isso e minha vida depois daquilo mudou totalmente, assim, não só no esporte, mas principalmente nos negócios, né? E aí a gente vai falar um pouquinho sobre isso, sobre o que o esporte traz, né? Não só o Ironman, mas qualquer tipo de esporte que faz muito bem para o negócio, né? Então, eu Tá. recomendo para todo mundo, né, que não faz esporte, começar a fazer alguma coisa. E aí eu quis te perguntar, Gustavo, se você já fazia algo antes, né, antes de tomar aí essa decisão, justamente para já, né, fazer aí um paralelo com a construção da carteira de seguros, porque muitas vezes os colegas pensam, ah, mas é difícil, né, eu não vou conseguir, ou eu nunca vendi um seguro, será que é possível? E assim, o Gustavo, gente, é uma prova viva, porque olha, ele não fazia, ele não praticava esporte e de uma hora para outra ele decidiu e aí ele focou, ele foi atrás, né, do objetivo dele e deu tudo certo. Então é assim é na vida. Vamos falando sobre isso, ô Antônia. Esse é o paralelo, um dos principais paralelos, e não só para construir uma carteira de vida, mas em qualquer outra coisa, você precisa de um motivo muito forte para que você tome o primeiro passo.
No meu caso, esse motivo muito forte foi um problema de saúde. Eu ia te Mas, perguntar, por que que você decidiu fazer o Ironman? não, o Ironman eu vou falar um pouquinho mais pra frente, mas eu comecei a fazer o esporte por um problema de saúde. Então eu tive um motivo muito forte para isso. E eu acredito que as pessoas que ainda não vendem um seguro de vida, eu oriento a começar agora, porque vai ser muito mais tranquilo. A gente tem aí um oceano azul pela frente, são poucas pessoas que trabalham bem focado nesse tipo de produto, para que não aconteça lá na frente um motivo muito forte para ele começar, que é os outros setores de seguros tá cada vez mais competitivo, onde as margens estão diminuindo cada vez mais, e aí ele vai ter um motivo real para ir para o seguro de vida. Então, se você não tem esse motivo, eu estou dando agora. O motivo é que é uma carteira que você vai construir e que vai trazer realmente muito resultado para você. Tudo na vida a gente precisa de um motivo. Então, encontre esse seu motivo para começar a construir essa carteira. Isso é a primeira dica. Falando sobre a pergunta que você fez, sobre o porquê, é engraçado que eu até hoje não sei responder essa pergunta. Eu achava que era... Sabe que eu assisti o teu vídeo e eu vi que você falou isso. Eu pensei, eu vou perguntar, vá que agora ele tenha descoberto. Existem algumas teorias que eu tento acreditar que foi isso. Uma das teorias foi... eu tinha uma sensação que eu nunca terminava as coisas. Então eu comecei uma faculdade e não terminei, aí eu comecei outra faculdade e não terminei, e eu acho que isso ficou meio que ali guardado, sabe? Aí quando eu falei, puta, eu vou fazer isso, eu vou até o final e eu vou fazer essa prova, pode ter sido isso. Uma outra teoria é que minha mãe estava doente na época, minha mãe teve câncer, e infelizmente ela veio a falecer, mas parece que durante o meu treino, meio que a gente estava brigando pela mesma coisa, né? Eu brigando, tentando ajudar ela naquele processo, tentando ser forte comigo mesmo, né? Realmente um homem de ferro. Então essa é a segunda teoria, né? Tem uma aí mais racional, uma mais romântica, mas a verdade é que eu nunca cheguei numa conclusão, né? Quando eu vi, eu já estava envolvido, eu estava extremamente animado para fazer aquilo ali. Então, infelizmente, essa resposta eu vou ficar devendo. Mas o mais importante, fica aí a dica para todo mundo, às vezes na vida a gente acaba fazendo algumas coisas que naquele momento não faz sentido nenhum. Só quando você está lá na frente, que você olha para trás, que você começa a conectar os pontos e aquilo que você fez faz muito sentido. Então hoje eu, olhando para trás por tudo que eu passei, cara, fazer a prova foi uma das melhores coisas que eu já fiz. E hoje faz muito sentido eu ter feito a prova. Então, às vezes você vai estar fazendo coisas que não faz sentido nenhum e que lá na frente você vai entender o porquê que você fez aquilo. Com certeza. E talvez, né, Gustavo, tenha sido isso, bem como você falou antes, de que você sentia aí, né? Vamos pro lado romântico da coisa, que você estava lutando, né? Talvez isso que estava te dando forças Sim, para aguentar a situação aí que você viveu. E é isso que a gente precisa, enquanto profissionais também, ter algo que nos mova, bem como você falou, é essencial que exista algo que nos mova. sim. Talvez hoje você ainda só não descobriu mesmo, não, né? Mas uma hora vai bater um plim assim de foi por isso. E é o que eu desejo que os colegas tenham, que é um propósito, né? Um motivo maior. E que não seja só o dinheiro, porque é que nem aquilo que você sempre fala também, né? Que o dinheiro vai chegar uma hora que você vai dizer, tá, agora eu já tenho, e aí, né? Então tem que sempre procurar algo maior para que você consiga. Eu Pode falar? falo muito de propósito, né? Eu acredito assim, a gente, mais ou menos uns 2 anos atrás, eu estava muito desanimado com todo o negócio, com todo... Porque assim, a gente já tinha crescido bastante, já tinha tido sucesso, e meio que faltava um propósito, né? E eu sou muito do pensamento, que o Steve Jobs falava muito disso, que quando você acorda muitos dias e olha no espelho, e você está desanimado com o que você está fazendo, está na hora de você mudar ou fazer alguma coisa diferente. E nessa época eu estava passando por isso, né? Eu tinha uma sensação de que, tipo, pô, eu não tinha um propósito. Tipo, por que eu vou continuar fazendo isso? E é muito ruim.
E eu realmente fiquei, né, eu parei e fiquei um tempo buscando e tentando entender o que me trazia alegria naquele negócio. E isso, esse tempo que eu levei, foram alguns meses, levou a gente a criar não só o meu propósito, mas o propósito da corretora, que até hoje a gente usa, que é realizar e proteger sonhos. E foi quando eu realmente parei para pensar de tudo, de todas as pessoas que faziam parte daquele ambiente que eu vivia, né? E disso eu estou falando de clientes, colaboradores e franqueados, e o tanto que isso era, o tanto que a Seguralta representava para essas pessoas. E dali surgiu o nosso propósito. Então hoje, quando eu acordo, é muito mais uma busca que essas pessoas possam realizar os sonhos e que a gente, através dos nossos produtos, podemos proteger os sonhos dos nossos clientes. E aí, quando você acha esse propósito, a vontade que você tem e a garra que você tem para trabalhar muda, né? Então, a dica que eu dou para quem está assistindo, para um tempo mesmo, se precisar alguns dias, uma semana, encontre o propósito, por que você faz o que você faz todos os dias. E essa reflexão é legal, é uma reflexão que vai ajudar muito a você continuar fazendo, porque momentos difíceis vão aparecer. Se a busca é apenas dinheiro, eu garanto que forçando você vai ganhar, né? Trabalhando com frequência você vai ganhar, só que tem que ter algo maior ligado a isso daí, e é fácil de encontrar, a gente só precisa sair um pouco do celular, sair um pouco de televisão e realmente pensar no que traz alegria todos os dias, é isso que eu penso. E ressignificar, né? Encontrar o Sim, propósito, ressignificar as coisas e quando você encontra isso, todos os meios melhoram, seja pessoal, profissional, enfim. Gustavo, voltando aqui, porque eu quero saber tudo hoje vamos aí lá. sobre essa prova. Como que foi? Como que você começou? Como que foi o planejamento Então, para lá? isso eu acho que é bem legal, porque tem tudo a ver com qualquer tipo de seguro, principalmente seguro de vida, né? Principalmente por quê? Porque os outros seguros, as pessoas já estão acostumadas a trabalhar, né? Então, quando você vai falar, não, eu vou começar a vender seguro de vida, é exatamente igual quando você fala, eu vou fazer uma prova de Ironman, qualquer outra prova. Você tem que ter um planejamento muito estruturado, né? E esse planejamento, no caso de uma prova, se você falhar nele, provavelmente você não vai terminar a prova. E no seguro de vida, isso também vai acontecer. Se esse planejamento não for muito bem planejado em todas as etapas, né, prospecção, né, as partes de ligações, a parte da abordagem, a parte do orçamento, a parte da apresentação, deixar muito bem isso estruturado, pode ser que você não tenha êxito no processo. Então, na prova, quando eu decidi, de fato, fazer a prova, eu busquei alguém que já tinha feito, alguém que já tinha treinado pessoas que tinham feito. Então, acho que a Antônia vem muito bem aí para quem está buscando vender seguro. Então, busquei alguém que já tinha feito isso. Aí eu encontrei o cara que me treina hoje, ele treinou mais de 40 pessoas para fazer essa prova, né? Então, encontrei ele e ele criou comigo um plano para a gente, que foi um plano ali que a gente imaginou 1 ano e meio para realizar essa prova, onde eu tinha tarefas para executar todos os dias. Alinhado a isso, tinha uma nutricionista, tinha um preparador físico, né? Então estava todo mundo estruturado. E o mesmo tem que acontecer quando você for começar a fazer esse trabalho, né? Então, se você não sabe, chama a Antônia, ela tem um curso dela e ela vai estruturar e ajudar você a fazer isso. Só assim a gente consegue fazer coisas que a gente nunca fez antes, né? Então, foi assim que começou o planejamento. Mas, e olha só que legal, Gustavo, você falou no teu treinador, né? Então o pessoal já sabe, tem pró-vida aqui, já que eu vi a Maiara que vendeu o primeiro seguro hoje, tá feliz, eu vi você aqui, Maiara, que legal. Mas a gente falando, né, de treinador, enfim, só que assim, você poderia ter tido o melhor treinador do mundo, né? Se você não tivesse se dedicado, você não ia ter alcançado os resultados que você alcançou, porque Sem dúvida. talvez o pessoal não tenha entendido aqui, os colegas, mas assim, gente, essa prova, ela é a prova mais difícil do mundo. Então, assim, tem que ter muita dedicação, né, comprometimento, né, Gustavo, e ainda mais para conciliar. Você teve que conciliar aí
família, profissional, pessoal, e um momento conturbado ainda. Então, só ressaltar aí essa parte. O que eu acho que é assim, que é importante a pessoa entender e que não muda nada do esporte para a vida pessoal, é que quando você toma uma decisão de fazer alguma coisa, você tem que se comprometer com aquilo. Né? Essa é a primeira coisa. No meu caso, era fazer essa prova, então eu tive que estruturar toda a minha vida em cima daquilo. Né? Então, o horário de dormir, o horário de acordar, o horário que eu ia fazer isso. No começo, quando eu comecei a me preparar, eu deixei para treinar à tarde, e isso estava impactando muito na minha relação com a minha família, porque eu chegava muito tarde, né? Então eu saía do trabalho, ia treinar, acabava voltando muito tarde, até que um dia minha esposa chegou para mim e falou, ó, assim não vai dar, né? Você não tá vendo seu filho crescer, você nunca tá em casa, né? Tá treinando, você precisa se reorganizar. Daquele dia em diante eu comecei a treinar antes de trabalhar. Então comecei a acordar 4h30, 4 horas da manhã, dependendo do treino. E aí eu fazia os meus treinos de manhã para tarde poder estar em casa com a minha família. Então esse tipo de coisa, nos negócios é exatamente a mesma coisa. A organização, principalmente de algo que você não faz com frequência, você tem que ter uma cobrança muito grande em cima daquilo. E dos benefícios maiores de fazer logo de manhã foi que eu não tinha desculpa para não fazer. Né? Então, daquele dia em diante, toda vez que eu tenho que fazer alguma coisa que eu não quero, que eu não gosto, eu faço de manhã. Porque eu não tenho tempo de arrumar desculpa. Né? Quando você espera o dia inteiro, então, por exemplo, falando ainda mais de treino, academia, se você espera o dia inteiro, você tem a desculpa, eu não consegui porque eu tô com dor de cabeça, eu tive um monte de reunião, ficou tarde. Então, gente, você que está aí começando agora a trabalhar com essa carteira de seguro de vida, você que quer trabalhar bem, começa fazendo a primeira coisa, isso. Até que isso se torne um hábito na sua vida. Que aí você não vai fazer nada forçado. Hoje eu consigo treinar em qualquer hora do dia, da mesma forma que com o tempo você vai conseguir fazer isso qualquer hora do dia. Então, o que você não gosta é ligar para as pessoas, então faça logo no primeiro horário. E eu já sinta livre daquela tarefa. Com o tempo isso vira um hábito, com o tempo isso fica mais fácil. Né? Então, essa estruturação, neste primeiro momento, tem que ser algo bem engessado mesmo, sabe? Vai parecer algo bem mecânico até que vire algo natural. Exato. Gente, vocês escutaram o que o Gustavo falou? Ele mudou totalmente a rotina, né, de vida dele. Ele treinava à noite, quem é atleta, enfim, ou pratica esporte, sabe também o quão difícil é alterar essa questão de horário. Eu, por exemplo, no início do ano, comecei a fazer academia às 6 da manhã. E eu não tinha esse hábito, eu sempre fiz à noite. E foi muito difícil. Então, eu fiquei 3 meses assim, que estava começando a acostumar e veio a pandemia. E aí acabou com a minha rotina, né? Mas enfim, o Gustavo mudou tudo isso, passou para amanhã, para poder, né, enfim, ficar com a família e tudo mais. E é exatamente esse contraponto que você precisa fazer quando você começa a trabalhar com seguro de vida, né? E a construir a tua carteira. Porque algumas questões na tua rotina vão mudar, com certeza vão ter que mudar. Assim como o Gustavo fez todo um planejamento, né? E traçou lá de ponta a ponta o que ele precisava fazer para alcançar os resultados dele, para conseguir concluir a prova, né? Que é uma das provas mais difíceis. E eu sei que muitos colegas pensam, vender seguro de vida é difícil, construir uma carteira é difícil. Então é isso. É fácil? Não é fácil. Mas é aquela questão que eu sempre digo, né? Sonhar pequeno e sonhar grande dá o mesmo trabalho. Fazer o que é fácil e fazer o que é difícil, se você for parar Gente, para que eu posso pensar. garantir para vocês, é muito mais fácil vender um seguro de vida do que fazer uma prova dessa. Isso eu não tenho dúvida nenhuma, tá, gente? Pode ter certeza que é muito mais fácil. O que eu acho que é legal falar também, Antônia, para eles é o seguinte: a gente precisa encontrar uma forma de medir alguns números, porque esses números eles vão motivar você a continuar fazendo. No esporte, para quem não entende, hoje a gente tem, mesmo no esporte amador, a gente tem indicadores
o tempo inteiro, né? Então hoje eu uso um relógio, eu uso algumas coisas na bicicleta onde mede batimento cardíaco, VO2, mede temperatura, mede velocidade, mede uma série de coisas. E esses indicadores, ele é colocado dentro de um sistema e esse sistema me dá alguns números que mostram se eu estou evoluindo ou não dentro do esporte. Depois que eu fiz essa prova e que eu aprendi a usar esses indicadores, eu falei, cara, eu preciso encontrar esse tipo de indicador para levar para dentro da minha corretora. E o que é o mais interessante? Como esses indicadores estão no meu braço, como esses indicadores estão tá no meu celular, né? Porque os dados vão para o celular e eu tenho acesso a ele todos os dias. Eu falei, cara, eu preciso achar algum tipo de sistema que me dê indicadores em tempo real, porque qualquer pequena variação de número, eu consigo tomar uma decisão mais rapidamente. O que eu quero dizer com isso, gente? Vou usar aqui um exemplo do golfe, né, que é um jogo aí que as pessoas conhecem. Ou até mesmo do futebol, é mais simples. Se você chutar uma bola e você errar, né, quando você chutar, o grau que você bater na bola for, sei lá, um pequeno erro de 2 pontos percentuais, aqui, curtinho, é pouca coisa. Mas aonde aquela bola vai parar, numa distância de 300 metros, é totalmente fora da onde você tinha que ter chutado a bola. Certo? Ficou claro isso que eu quis dizer do ângulo que você bateu? Então, se eu conseguir tomar essa decisão logo no início, eu vou corrigir o meu rumo mais rápido. Né? Então, esses indicadores, além dele trazer motivação para vocês a falar, pô, estou no caminho, ele de fato vai te pôr no caminho. Né? Então, o que eu acho que é bacana medir num processo de seguro de vida? Você tem alguma coisa que você mede, pode ser inclusive uma planilha de Excel, algo que é muito simples, mas que você consiga medir o seu esforço. Porque o seu resultado que você vai ter no fim, ele está totalmente ligado com o esforço que você tem no começo. E esse esforço, muitas vezes, é uma prospecção, né? Então, ele pode ser uma prospecção fria, né? Onde você vai fazer uma divulgação pela internet ou em outros estabelecimentos, ou ele pode ser, de fato, uma prospecção dentro da sua carteira de cliente, que, no meu ponto de vista, é o mais inteligente. Até porque seguro é confiança e confiança é conhecimento. Essas pessoas que já compram de vocês, provavelmente já confiam no seu trabalho. Então, é muito mais fácil você vender um segundo seguro para o mesmo cliente do que um novo seguro para um novo cliente, certo? Por questão de confiança. Agora, medindo essas informações diariamente, né, onde você estabeleceu uma meta no fim do processo, você consegue, medindo agora, saber se você está no rumo certo ou não. Então, por isso que esses indicadores são importantes. Porque depois de você medir a prospecção, depois de você medir a taxa de conversão, depois de você medir média de comissão, média de prêmio líquido, você consegue, de fato, ter uma meta clara. Então, eu quero vender 10 mil por mês. Bom, quantas prospecções eu tenho que fazer? Então, esses indicadores servem para isso. Então, é muito importante você ter não só os indicadores, mas olhar esses indicadores com frequência. Eu fazia isso no esporte o tempo inteiro. Terminava um treino, olhava os indicadores. Qual foi a média de batimento, qual foi a potência que eu implementei, qual foi a velocidade, qual foi o tempo. E tudo isso estava relacionado com o meu objetivo final, que era realizar a prova. Então, alguns treinos eram de tempo, alguns treinos eram de quilômetro, e eu media esse processo o tempo inteiro. Então, fica aí uma dica que foi muito válido para mim naquele momento. E isso faz total diferença, né, Gustavo? Tanto no esporte quanto aqui do outro lado. Porque, assim, é que nem eu li esses dias um texto que dizia um segundo pode não parecer nada, né? Mas vai perguntar esse 1 milésimo de segundo aí para um nadador que perdeu a prova, para alguém que perdeu uma corrida, né? Então faz todo Exatamente. sentido. E você tem que trabalhar sempre, treinar sempre, né? Para você ganhar esse 1 milésimo aí. E Sim. quando a gente traz aqui para o outro lado, bem como o Gustavo falou, e às vezes pode parecer difícil a compreensão, sabe, Gustavo? Porque há algum tempo, há muito tempo atrás, eu estava nessa situação, quando eu descobri que existiam métricas, metas, enfim, que precisava medir e tudo mais.
para mim foi tudo novo quando eu descobri. Então, talvez tenha algum colega aqui que esteja pensando, meu Deus, né? Como eu vou fazer isso? Mas não é difícil. É muito simples. Você pode começar, como o Gustavo falou, planilhando, né? E a Sim. primeira coisa é sempre, sempre pensar o seguinte: quantas ligações eu faço, né? A partir dessas ligações, quantas visitas, a partir dessas visitas, para quantos clientes eu vendo, aí você já vai ter uma métrica, de o quanto você converte, quantos clientes você precisa ligar para visitar, para vender, né? Então, assim, não é difícil, é só você criar o hábito, e é isso que vai te gerar essa possibilidade de realmente entender melhor a tua meta. Então, eu quero chegar em 5 mil reais, né, em 6 meses de trabalho, ok. Eu faço 10 visitas. Dessas 10 visitas, quanto eu estou conseguindo converter? Eu faço 10 e vendo para 2? Ah, eu melhorei, agora eu estou vendendo para 5. Então, assim, vai chegar uma hora que você vai se conhecer, né? E aí, depois que você se conhecer, você vai querer se superar, que aí é uma parte importante também. Então, super válido, Gustavo. E deixa eu te perguntar, como que foi aí essa experiência, né, de ter feito essa prova, de ter concluído ela? Conta pra gente. Cara, foi, assim, uma das melhores sensações que eu já tive, né? É uma prova que começou 6 horas da manhã, então a largada das 6 da manhã, aí a prova que eu fiz foi em Jurerê Internacional, lá em Florianópolis, e começa à noite ainda, né? Então sai para nadar no mar à noite e foi bem bacana, assim, porque o que é legal do momento da prova é que você não pensa no fim, né? E eu acredito que tem muito a ver com o negócio. A gente tem que fasear em etapas, né? Então, durante a prova, o tempo inteiro, eu faseei ela em etapas. Então, era ir até a primeira boia nadando, né? Que ficava 1 quilômetro no mar, voltar e você sai da água, entra de novo. Então, eu faseei todo o processo, né, da prova. E o que é legal, o tempo inteiro eu tinha uma cola, né, uma colinha para me orientar na parte de alimentação. Então, quando que eu tinha que beber água, quando que eu tinha que tomar um suplemento, quando que eu tinha que comer alguma coisa sólida, porque tudo que você faz e as principais alimentações que você realiza durante a prova é na bike. Onde você tem mais tempo, né, você coloca a comida no bolso, né, tem um bolso na camiseta, você vai tirando e vai comendo. Né? Então, a cada 2 horas é uma alimentação sólida, a cada 40 minutos você tem que tomar um isotônico, a cada meia hora tem que tomar água. Então, você deixa tudo isso desenhado porque você está tão animado com aquele momento que você acaba esquecendo. E, assim, o principal motivo que as pessoas não terminam a prova é a falta de alimentação, ou hidratação ou alimentação. Então, é um cuidado que você tem que ter o tempo inteiro na prova. E aí eu fui terminar a prova, era quase 5 horas da tarde, né? Foram 10 horas e 18 minutos de prova. E a sensação de no final, assim, você... Eu lembro que eu estava correndo uma rua, uma rua que caía na rua principal, na avenida, e eu encontrei o cara que me treinou, e aí, puta, foi uma emoção enorme, né? Encontrar ele ali, ele falou, cara, agora só você pegar essa avenida, faltar 2 quilômetros e acelerar que já acabou, você é um Ironman a partir de agora. E a sensação de você poder cruzar aquela linha assim é indescritível, né? E logo que você cruza, é uma alegria muito grande e coisa de 2 minutos depois é uma dor completa, assim. Você tem dor no corpo inteiro. Gustavo, vi que você falou num dos vídeos que você passou mal, né? Foi nessa prova ou foi na outra? Não, foi em outra prova que eu Você passei ficou mal. preocupada e tal. Foi numa prova que eu fiz em Fortaleza, que eu passei bastante mal. Foi uma prova, tava muito calor, então realmente eu tive um problema de desidratação, né? Onde eu transpiro muito, né? Quando eu faço esporte, então a quantidade de líquido que eu tenho que tomar é mais do que o normal. E como foi uma prova muito quente, aquela prova foi difícil por causa disso, pela desidratação. Então, uma prova que eu sofri para terminar, né? Terminei, mas sofri bastante para terminar. Mas é muito legal, né? Eu acredito que o que vale é isso, né? É esse momento. Esse momento é um momento extremamente prazeroso, assim, quando você está fazendo a prova, é você cruzar a linha de chegada.
E aí, aqui, né, no mundo dos seguros é quando você estabelece o teu objetivo. Ah, eu quero 5 mil, eu quero 10 mil, eu quero 15 mil de carteira, e aí você consegue, né, atingir esse objetivo. E o Gustavo falou uma coisa bem bacana, que é, e eu nem sabia que era assim a estrutura mental da prova, de dividir em etapas, É, enfim, como você falou, né? E a mesma coisa é aqui, eu sempre digo, faz submetas, não faz só uma meta, né? E aí você fica vendo tão distante aquilo que é fácil de você desistir no meio do caminho se acontece algum acidente de percurso. Então divide a tua meta, faz submetas. E é, aí se eu falo muito, né, no treinamento que eu dou, né, dos ensinamentos do Ironman, de você definir metas menores, que essas metas menores te levam nas metas intermediárias que te levam na sua meta maior, né? Então, ao invés de você colocar uma meta para o semestre, você coloca uma meta diária, onde se você cumpre essa meta diária, você vai cumprir sua meta semanal, sua meta quinzenal, sua meta mensal e, consequentemente, aquela meta semestral que você estipulou. Por quê? Usando o paralelo de novo da prova, se alguém chegasse para mim algum dia e falasse assim, ó, você vai ter que nadar 4 quilômetros, pedalar 180, correr 42, eu falar de jeito nenhum, não vou. Não vou, não quero, é muita coisa, não estou afim, né? Só que quando você começa a treinar, o cara não fala isso para você, ele não fala, ó, agora você vai lá e corre 42. Não, ele vai fasear todo o processo. Então, no meu caso, eu recebi o meu treino pelo aplicativo por semana, e qual que era a minha função? Todo dia acordar, abrir o aplicativo e olhar quanto que eu tenho que pedalar, ou quanto que eu tenho que correr, ou quanto que eu tenho que nadar. E só meu foco era só realizar aquela atividade diária. Então, a partir do momento que você transforma a sua meta mensal numa meta diária, esquece a sua meta mensal e pensa assim, eu preciso completar essa meta diária. Enquanto eu não terminar, eu não vou continuar. E assim você vai ver que lá no fim você atinge o resultado que você espera. Ah, lembrei aqui de uma postagem que você fez faz um tempinho já, que me impactou bastante, assim, porque você mostrou toda a evolução que você fez desde o primeiro, né, o primeiro ano lá que você começou a correr, 5 né? anos atrás, as primeiras corridas. E assim, não dava tanta diferença, né, Gustavo? E São às vezes segundos, assim, mas é muita coisa, assim, né? Quando você põe no. E às vezes as pessoas começam, sejam os colegas, ou seja, né, qualquer profissional aí, em qualquer atividade, e já pensam que em pouco espaço de tempo vão ter, né, uma super ascensão. E não é assim que funciona. Claro Não é. que muitas questões, se você colocar foco, se você, né, colocar aí toda a tua energia, vai dar certo, mas mesmo essas, às vezes chega um momento que vai estagnar, e aí você precisa, né, enfim, Não, você... é em qualquer negócio, né? A gente tem o hábito de se comparar a muitas outras pessoas, né? Então aí o cara olha, puta, a Antônia, cara, ela vende 10 seguros por dia. Nossa, ela é uma máquina. Como consegue? Como é super difícil. Nossa, como que ela dá conta? Só que ninguém sabe que, tipo, há 10 anos atrás ela vendia um seguro por semana. E aí ela foi se praticando, foi se preparando para que isso, né, para que essa evolução viesse, para que ela comece a prospectar, e aí toda vez online ela fala sobre isso, e aí, né, os clientes ficam sabendo que ela é especialista, um indica o outro, e ela vai criando volume. Esporte é a mesma coisa, não dá para você se comparar com o cara que corre, puto, o cara corre a 18 por hora, como isso é possível? Pô, mas um dia ele correu a 10 por hora, cara, né? Então quis postar aquilo lá para exatamente mostrar isso. O pessoal vê hoje eu correndo sei lá, é que eu falo, lá a gente fala muito minutos por quilômetro, né? Normalmente quando a gente corre, que é 4 minutos por quilômetro é 15 por hora, né? Então o cara vê, pô, o cara corre 15 por hora, pô, mas 5 anos atrás eu corria 10, cara. Só qual que é a Exato. diferença minha e da grande maioria das pessoas? Eles pararam, eu não. Então pensa isso na tua carteira de seguro de vida. Se hoje, eu não estou conseguindo vender, eu vendo um por semana. Só que, cara, primeira coisa que o esporte ensina, persistência. Não desistir nunca. Resiliência.
Então, não se desanime, não se compare com outras pessoas, a sua realidade ela é sua. Tenta ser melhor do que você foi ontem. E se você fizer isso todos os dias por um bom tempo, eu não tenho dúvida que você vai ter resultado. É só não parar de fazer. Esse é o grande segredo. Muito legal isso, Gustavo. E lembrou aí da minha época onde eu era não estava enferrujada, né? Que eu realmente praticava aí bastante esporte. E assim, eu tinha sempre tive isso. E eu acho que foi o esporte que desenvolveu isso em mim, que foi essa questão de competir comigo mesma, sabe? Sempre tentar me superar. Tanto que quando eu vim para Chapecó, enfim, eu não conhecia quem eram os corretores aqui de Chapecó, sabe, Gustavo? E às vezes alguém de alguma companhia falava, ah, corretor fulano, fulana, né? E ganhou tal prêmio ou alguma coisa nesse sentido. E eu nunca quis competir com outro colega. E por isso que eu defendo tanto, né? Que não é meu concorrente. Porque o meu concorrente sou eu, né? São os Sim, meus resultados. Se hoje eu fiz X, eu quero me superar, eu quero fazer X mais Y. E isso veio muito de eu ter praticado esporte na minha infância e ter seguido, né? Porque eu tava sempre. E eu até um dia eu escrevi um texto e postei aqui que eu era tão competitiva comigo mesma que eu jogava videogame e eu ficava horas para melhorar o meu tempo na mesma fase. Então, assim, eu já sim. tinha feito todo o mapa do videogame, né? Então, eu jogava a mesma fase e tentava melhorar o meu tempo. Então, isso é importantíssimo que o Gustavo falou. Não comparar os seus bastidores com o palco dos outros, né? Porque o seu bastidor você sabe tudo o que acontece, mas o palco dos outros você não sabe, é só o palco. Então é bacana a gente falar sobre isso. E vem cá, qual que foi a questão? O que foi mais difícil aí nessa preparação? Ó, por incrível que pareça, o mais difícil não é a prova, o mais difícil é o treino. Porque o treino é exatamente o que você acabou de falar, os bastidores. É o que você faz que ninguém está vendo, que te leva para o palco, que te leva para o resultado. E ali não tem ninguém batendo palma, ninguém te elogiando, ninguém, né, fazendo isso. É você com você mesmo. Eram horas e horas. Tinha um fim de semana que era. A semana era puxada, né? Tinha algumas semanas que eu tinha que pedalar 700 quilômetros, correr 75 e pedalar 10, 20 mil metros, né? Então era muito treino e era isso, era ter um objetivo muito claro, né? E eu tinha isso muito claro, e fazer as coisas no primeiro horário do dia. Então o mais difícil no processo é o treino, a capacitação. O que os profissionais esquecem, né? Então eu gosto de falar isso, né? Porque eles falam, eu não consigo vender seguro. Eu não consigo vender seguro de vida, é muito difícil. Mas quanto você treinou para vender isso, né? É a pergunta que eu faço. Quanto você estudou, né? No caso de um seguro é estudar o processo. Quanto você praticou? Porque atletas praticam pelo menos 3 ou 4 vezes mais do que é a competição. Então, isso é o que torna eles preparados e o que parece básico, né? Então, você olha um atleta ali fazendo uma competição, você fala, nossa, ele parece tão calmo. E ele tá calmo, porque ele praticou tanto que aquilo fica natural. E a gente, às vezes, como corretor, esquece de praticar. A gente acha que é acordar e vender e fazer, e esquece que a gente tem que estudar, que a gente tem que conhecer, que a gente tem que saber mais que os outros. Porque é isso que vai fazer você ganhar ou perder. Então, Exata. pensa nisso também, né? E lá na prova, o que eu falei, o mais difícil foi isso. Né? É muito mais difícil que a prova, é todo o treinamento. E assim, gente, eu tenho certeza que quando o Gustavo aí estava se preparando, porque a gente sabe, né, que quem vai fazer uma prova dessas não pode beber álcool, ou pelo menos tem que beber bem menos, né, É Gustavo? uma coisa interessante, é que eu até comentei da minha mãe, né? É tão desgastante o processo que
eu tomava alguns suplementos que minha mãe tomava, então ela está tratando um câncer e eu não, mas eu tomava os mesmos suplementos que ela. E, cara, é só aí que você percebe o quanto uma alimentação saudável faz diferença na vida de alguém. Né? Então era impressionante. Eu tinha alguns treinos, por exemplo, se eu treinasse o fim de semana e não me alimentasse na quantidade certa, com a comida certa, então bebesse álcool, ou se eu comesse gordura, ou não comesse a quantidade certa, e era muita comida, eu ficava doente. É impressionante. E era assim, ficar doente de domingo para segunda. Vinha um resfriado, vinha uma dor de garganta, alguma coisa. E era muita caloria, né? Era por dia quase 7, 8 mil calorias, né? Que você acaba Nossa, queimando. Então, é aí que, dedicação. é aí que você percebe o tanto que um pequeno detalhe faz diferença. Né? Então, eu gosto de levar minha vida de empresário como eu cuido no meu esporte. O que me mantém focado, o que me mantém centrado, e a preocupação que eu tenho hoje com alimentação, com sono, é como se eu estivesse competindo. Por quê? Eu quero estar no meu melhor todos os dias. Né? Porque eu tenho que atender uma pessoa, eu tenho que fazer uma reunião. Eu considero que o meu dia a dia de trabalho é como se fosse uma prova. É como se fosse um treino, então eu tenho que estar na minha melhor forma para executar aquilo. E a grande maioria das pessoas não se preocupa com o que come, se dorme bem, se não dorme, se bebe água. Né? Então lá eu era muito mais regrado. Né? Então tinha um galão de água com 10 litros e eu tinha que beber aquele galão todo dia. Né? Hoje eu que nem hoje eu dei uma vacinada, principalmente esse negócio de usar máscara, você acaba esquecendo. Mas isso influencia muito no seu resultado. É que, claro, você não percebe porque você não está usando o teu corpo em alto nível, mas se você tivesse, você ia perceber. Claro. Ô, Gustavo, e muito convite para sair que você teve que recusar por Vixe, conta de estar treinando? demais, Gente, demais. escutam isso, tá? Porque assim, a construção da tua carteira vai acontecer isso também, tá? Vão ter lá as tentações, ah, hoje não liga, ah, hoje não vai visitar. Então, assim, se você ceder a essas tentações, você está cedendo ao teu sonho, né? A Sim, não alcançar ele, na verdade. Então, tem que ter muito cuidado. E eu imaginei, tá, Gustavo? Porque eu sei como é uma rotina pesada, assim, de treinos e tudo mais, e uma das principais coisas que a gente precisa fazer quando tá ou numa dieta mesmo, pode ser uma simples dieta, como eu já fiz algumas aí, a gente evita sair, porque é justamente o que vai, né, muitas vezes fazer com que você perca o teu foco. Então tem sim. que ter muito cuidado no que vai te desfocar. Disciplina, né? Exatamente. E falando nisso, já vou te perguntar, né? Até porque assim, ó, falta 10 10 minutos, voa minutinhos. esse tempo. E a gente já está acostumado a se passar no tempo, então vamos ter que correr aqui. É. Gustavo, das habilidades aí que você aprendeu, né? Tendo essa vida, essa rotina de atleta e sempre convivendo aí com o esporte, qual que você considera a maior habilidade, tanto no esporte, trazendo aqui para a vida profissional, que vai ajudar os colegas corretores a venderem mais seguro de vida se tiverem e desenvolverem essa habilidade? Eu vou citar mais de uma, né? Porque eu acho que uma é muito pouca, mas eu acredito que resiliência é a principal. Não tem como. Em qualquer negócio, resiliência é o nome do jogo. Esse é o primeiro. E para que tudo aconteça, é um objetivo muito claro. Eu acredito que a prova ela te traz muita realidade do seu objetivo. E a grande dificuldade das pessoas é colocar objetivos claros. Né? A prova ela tem tudo que precisa ter um objetivo. Ela tem data marcada, ela tem a quilometragem certa, ela tem tudo que precisa ter um objetivo. E as pessoas têm dificuldade de ter esses objetivos claros. E aí, a partir do momento que o seu objetivo não é claro, você não tem um motivo para correr atrás dele. Ah, minha meta é trocar de carro. Quando? Ah, quando der. Que carro? Ah, um mais novo.
certo? Baita meta. Isso é não ter um objetivo claro, que pode ser qualquer coisa, tá, gente? Né? Eu falei de um carro porque é muito mais fácil você imaginar isso. Mas pode ser uma casa, pode ser o que for. Nos meus negócios, hoje, se você... A primeira coisa que tem claro para 100% das pessoas, são 130 colaboradores, é qual que é a meta da empresa, qual que é a meta individual, qual que é a meta da equipe. E as pessoas precisam de um motivo para correr atrás da meta. Então, a primeira coisa que eu faço é garantir que eles entenderam por que, que a gente faz aquilo, né? Então, eu de fato eu pergunto para eles, você entendeu por que, que a gente tem que fazer isso, o que, que isso vai impactar no negócio? Então, a primeira coisa é essa, tem que ser muito claro. E segundo, todo mundo saber qual que é a meta do time. A meta é essa. Se bater, vai ser todo mundo remunerado por isso. Mas o objetivo é muito claro. E a grande dificuldade é essa. E resiliência, as pessoas desistem. Desistem. Ah, é muito difícil. Então, se o objetivo não for claro, é muito fácil desistir. Por isso que a gente falou antes também, né, Gustavo, de propósito. Sim. Então, é exatamente isso. Faz uma visita, não deu, faz duas, não deu, três, quatro, isso é foi. difícil, não é para mim. Só que alguém não vai desistir, tá? E aí vai ser justamente aquela pessoa que você vai olhar lá na frente e você vai dizer, nossa, mas que sorte que tem o Gustavo, que conseguiu conquistar tudo isso, todas essas franquias, Gustavo. Para falar sobre isso, né? Que é o que todo mundo olha hoje, fala, puta, os caras são gigantes, cara, olha isso, quantas franquias. Mas ninguém sabe que lá atrás a gente gastou o dinheiro que não tinha, então pegou dinheiro emprestado para franquear, isso foi a primeira coisa. A segunda coisa é ver as pessoas rindo do que você está fazendo, porque a gente foi a primeira franquia que, né, de corretores de seguros. E o que era horrível, assim, que era motivo para eu continuar fazendo, era quando chegava alguém e falava assim, e aí, as franquias estão dando certo? Você sentia que o ar que eles falavam isso era um ar de deboche. Era tipo assim, e aquela loucura sua? Virou alguma coisa? Eles queriam falar isso. Só que ao invés de falar isso, eles falavam, e aí as franquias, como é que estão? Então já ouvi isso. Já ouvi o cara falando, o dia que você produzir tanto, eu abro o multicálculo para você. Foi um caso assim de um diretor de uma seguradora que falou isso. Só que aí, 6 meses depois, eu produzi o que ele me pediu, que era 2 milhões por mês, para poder pôr no multicálculo. Eu falei, e aí? Você vai pôr que dia? Porque eu já estou atingindo a meta que você me pediu. Então, isso é resiliência. A gente demorou 6 meses, depois da gente ter pego o dinheiro emprestado, acreditado num sonho, ficar devendo. A gente achou que o negócio ia decolar, ficamos 6 meses sem vender nenhuma franquia. Então, você imagina, você devendo, você visitando todos os dias, 6 meses, nada, e aí você tem que ter um propósito muito claro, um sonho muito claro para você não desistir. Então, não dá para a pessoa falar, eu depois de tentar uma semana vender seguro de vida, eu vou desistir. Cara, assim nada vai funcionar. Então, a primeira coisa, resiliência, cara, eu decidi, eu vou fazer, e não é se, é quando. Ponto. Exato. E aí é ir para cima. Em qualquer negócio na sua vida, você tem que tratar desse jeito. E com força, e colocar toda a energia e todo o foco, né, Gustavo? Eu contei outro dia aqui na Masterclass pro pessoal que eu perdi minha mãe muito cedo, né, com 9 anos, e a gente era de uma família, assim, de pouquíssimos recursos, e assim, quem me vê hoje, né, com esse sorrisão aqui no rosto, não sabe por quantas humilhações eu passei na minha infância, seja na escola, porque eu estudava em uma escola com bolsa, né? Então, os meus colegas tinham um poder aquisitivo bem maior, seja na família. Então, assim, eu tive que lembrar muito disso e de onde eu queria chegar, né? E graças a Deus, hoje a realidade que eu vivi, ela é completamente diferente, mas graças a muito trabalho e graças ao seguro, né, que foi o que me deu essa estabilidade financeira que eu tenho hoje e que eu quero também poder proporcionar para muitos outros colegas. E só complementando, tá, Gustavo? Você falou ali da resiliência e tudo mais, eu quero só apertar um pouquinho na tecla também da disciplina, né, gente? Já que a gente está falando sobre esporte, a Giovana está aqui, e a Giovana é uma cliente minha que ela tem um filho que ama futebol, então eu fico fazendo embaixadinha com ele quando eu vou lá nos churrascos na casa dela.
e o filho dela é apaixonado pelo Cristiano Ronaldo. Então, assim, tá sempre escutando, contando história, e a gente falando outro dia que o Cristiano Ronaldo, ele treina, ele não tem tanto talento quanto ele tem de disciplina e dedicação, né? Ele mesmo fala isso. Exatamente. E é uma referência mundial, né? Sei lá, já é a terceira vez que ele é o melhor do mundo, enfim. E ele sempre diz que ele tem que treinar aquela quantidade de tempo, né, diária, enfim. E se chega alguém para jantar na casa dele, ou família, amigo, enfim, ele manda embora as pessoas. Ele manda embora porque ele quer treinar. E se as pessoas não vão, ele fica na sala ali da casa dele, enfim, treinando. Então, disciplina, gente, tem que ter disciplina. Se você se comprometeu a ligar todos os dias de manhã, das 9 às 11, você tem que ligar das 9 às 11. Pode cair o mundo ao seu redor, você não pode deixar de fazer isso. Então, só reforçar aí a questão da disciplina, que eu acho super importante. Eu tenho certeza que foi uma das maiores Sem dúvida. habilidades que você desenvolveu, né, É, Gustavo? com certeza. Não tem como. Só tem o que eu falo, é objetivo claro e aí tudo faz sentido. Tem que Que ter isso daí joia, muito, muito bem definido, porque aí a disciplina vem, tudo vem, não tem problema, vamos para cima e que assim o joia. negócio funciona. O nosso tempo está quase acabando, então, só para encerrar, eu vou comentar, né, que o Guga, que é daqui da nossa região, Gustavo Kirten, também, né, do esporte, ele sempre diz que o esporte ele deve ser enfatizado desde a infância. E justamente porque ele não é importante só para a saúde, né, Gustavo? Ele é importante para a educação, para a aprendizagem. Sem dúvida. Então, fica a dica aqui para todo mundo: pratiquem esporte e vendam muito seguro de vida. É isso aí. Gustavo, muito obrigada, tá? Por você ter aceitado aí o convite, ter vindo aqui compartilhar as tuas experiências conosco. Super agregou, como sempre, né? Eu adoro estar contigo aí, te ouvir, o pessoal adora também. Obrigada mesmo, tá? Que vale muito a pena. Isso aí. Um Abraço beijo, aí para todo mundo. gente. Obrigada a todo mundo, tá? Boa Tchau, semana. tchau. Tchau. Acabaram o tempo hoje.